Você já passou o mês inteiro ralando, atendendo cliente, virando noite e quando sentou para olhar as contas percebeu que não deu nem para pagar o aluguel? Esse é um problema que acontece com muita gente que empreende e na verdade ele não acontece por falta de faturamento e sim por falta de clareza. E hoje eu vou mostrar uma coisa que mudou meu negócio e eu tenho certeza que vai mudar o seu também. Conhecer o seu piso e o seu teto de faturamento. O número que garante sua segurança e o limite que te dá liberdade. No digital, a obsessão é crescer sem parar. Mais vendas, mais lançamentos, mais metas. Só que crescer sem direção é a receita para o estresse. E é isso que faz com que muita gente surte. E muita gente viva sempre em busca de mais, muitas vezes sem necessidade alguma. E o que realmente traz tranquilidade é saber seu piso, o mínimo que você precisa faturar para pagar as contas, ter uma folga e ainda investir, e o seu teto, o ponto em que você escolhe parar porque já é suficiente, sem se sacrificar só para aumentar o número na tela. É como uma casa, você tem um piso que sustenta tudo e você tem um teto para proteger. É isso que você precisa, é essa clareza que você precisa para o seu negócio. E agora a gente vai falar sobre o número mínimo que garante sua paz todo mês. Pense assim, o piso não é só sobreviver, é sobreviver com folga. E para calcular ele, você precisa somar essas três coisas. Os custos fixos do seu negócio, mais os da sua vida pessoal, certo? Por exemplo, aluguel, contas da casa, salário da sua equipe, alimentação, né? Você sair para um restaurante, tá, etc. Você precisa ter margens para imprevistos. Sempre surge alguma coisa que vai escapar, né? Que vai estar fora do que você planejou. Então você precisa ter essa margem para esses imprevistos, certo? E uma reserva para investimento, uma reserva de segurança e uma reserva de investimento. E isso aqui não é opcional como muita gente pensa. É o que garante que você não vai viver no aperto para sempre. Então você precisa estruturar o seu piso de ganho com essas três coisinhas, esses três pilares. Por exemplo, se seus custos fixos são R$3.000, sua reserva ser 1.000 e você pensar em 1.000 para um imprevisto, o seu piso é 5.000, certo? Então, bateu esse número, você respira. Você trabalha sabendo que está seguro. Então você precisa ter esses cálculos. E para isso você monta uma planilha simples. Uma planilha com tudo que você está gastando. E, inclusive, aqui você consegue, com essa planilha, identificar coisas que às vezes são gastos desnecessários. Às vezes você assina 3, 4, 5 streams e só assiste um. Elimine esses custos para que você baixe os seus custos fixos. E com isso você consiga ter mais dinheiro para aumentar a sua reserva, que é a sua garantia. E depois de você estabelecer o seu piso, você precisa trabalhar no limite que te protege da ganância e da burnout, que é aqui onde a galera erra, né? Porque elas se perdem no desejo mimético, né? Porque olham tanto a vida dos outros que desejam coisas que às vezes nem querem. E você precisa conhecer esse limite para que você não caia nessas armadilhas. E esse é o ponto que quase ninguém fala, né? O teto de faturamento. Porque o mercado grita sempre cresça sem parar, mas isso tem um custo. Geralmente é o burnout, noite sem dormir, saúde e família jogadas de lado. E eu tenho certeza que você não quer isso. Você quer ter uma condição de vida legal, financeiramente falando, mas ao mesmo tempo você precisa ter condição de aproveitar essa vida. E o teto, ele é o limite que você mesmo escolhe. Ele não é fraqueza, como muita gente pode pensar aqui. Sempre que eu falo sobre teto de faturamento, as pessoas vêm rebater, dizendo, mas eu sempre quis, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Só que, na verdade, esse teto, ele não é uma barreira que você não deve passar. Na verdade, ele é uma segurança de que você não vai passar demais e não vai começar a prejudicar a sua saúde, a sua qualidade de vida, entendeu? E como é que você vai definir esse teto de faturamento? Você vai se basear no estilo de vida que você quer ter. Quantas horas por semana você topa trabalhar? Quanto tempo de férias você quer ter por ano?
e a qualidade de vida que você quer ter para você, certo? Então, eu conheço gente que fatura muito bem, mas não tiram umas férias, que faz 3, 4, 5 anos que não viaja com a família, porque é sempre quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e às vezes você entra nesse ciclo vicioso de quero mais e você começa a querer, entre aspas, ter coisas que realmente você não quer, que você está fazendo para impressionar outras pessoas. Às vezes você não está precisando trocar de carro, mas você troca. Às vezes você não precisa estar saindo todo fim de semana para ir para um restaurante X, mas você vai porque você precisa impressionar uma pessoa X, entendeu? Então você tem que ter cuidado com essas armadilhas, porque isso só lhe prejudica. E se a sua resposta, seu teto de faturar seja 10 mil por mês, ótimo. Passou disso, é você quem escolhe se vale a pena sacrificar mais tempo. Não é a pressão do mercado. Você precisa ter liberdade para escolher. Agora, se você começa a transformar isso aqui, né, os seus custos fixos começam a subir demais, aí o seu piso começa... Na verdade, você não tem um piso, né? Você começa a gastar além do que estava planejado, você começa a ultrapassar muito seu piso e o seu teto ele começa a virar o seu novo piso. Então, você precisa ter essa margem de segurança entre o seu piso e o seu teto para que nesse intervalo aqui você viva bem. Por exemplo, vou pegar esse exemplo dos 5 e 10 mil. Se você é uma pessoa que definiu que seu piso é 5 mil e você começou a aparecer trabalho, e um trabalho que ele vai lhe desgastar um pouco por um tempo, mas ao mesmo tempo ele vai fazer você faturar 8 mil. Legal, você vai estar ali, vai estar trabalhando a mais, tal, teve uma grana extra que você pode ou adicionar na sua reserva ou aproveitar para fazer uma viagem, família. Só que começou a aparecer muito trabalho e você ultrapassou o seu teto. Aqui você precisa pensar. Você tem duas opções. Ou você reduz a sua carga de trabalho para que você volte para o teto, ou você eleva o seu preço. É aqui onde você começa a dar saltos maiores. Porque se as pessoas estão te procurando muito para realizar o trabalho que você faz, é porque você ficou bom nesse trabalho. Porque as pessoas estão vendo valor. Só que ao mesmo tempo, você precisa ganhar mais. Aí você começa a aumentar o seu preço. Quando você aumentar o seu preço, vai ser normal ter uma queda de clientes. Só que você se mantém dentro do seu piso. Você não vai estar mais ultrapassando seu teto. Se você está ultrapassando seu teto, significa que você está cobrando pouco. Ultrapassando seu teto nesse sentido de trabalhando muito, né? Na verdade, você precisa avaliar. Você está ultrapassando seu teto, mas está tendo tempo? Poxa, massa. Porque você está ganhando bem, mas ao mesmo tempo você está aproveitando. Então, nesse caso, aí você já pode pensar em elevar o seu piso e seu teto, certo? Agora, se você está ultrapassando seu teto, mas está trabalhando todos os dias, até de madrugada, fim de semana, aí você está com problema. Porque você está trabalhando demais e você não está tendo tempo para aproveitar o que você está ganhando. Então, você precisa voltar para o equilíbrio. Você precisa aumentar o seu preço para que você diminua os clientes, mantenha ali dentro da margem do seu teto, mas ao mesmo tempo você tenha tempo para aproveitar o que você está ganhando a mais. E agora a gente vai falar sobre a virada de escravo das contas a dono do jogo. Olha o contraste. Antes de ter um piso e um teto, você vive escravo do calendário e das contas, sempre correndo atrás, porque você não sabe, você é perdido. Depois que você define isso, você sabe se chegou no piso, você está seguro. Se chegou no teto, você está livre para decidir o que fazer. Você deixa de ser dominado pelo jogo. Agora você joga porque quer, não porque precisa. Isso aqui é a diferença. Então a coisa começa a ficar prazerosa para você. É por isso que muita gente que começa a empreender ou desiste ou fica doido. Porque está sempre em busca de mais. E isso é um problema.
E aqui surge um paradoxo. Isso é o mais curioso. Quando você tira o peso da obsessão pelo crescimento infinito, é justamente aí que o crescimento saudável acontece. Você está mais leve, mais criativo, mais estratégico. E o dinheiro veio como consequência natural, não como uma obrigação sufocante. É quando você começa a elevar o seu nível de qualidade e, ao mesmo tempo, você consegue cobrar mais. Então guarde isso. O piso lhe dá segurança. O teto lhe dá liberdade. Porque o dinheiro não deve ser o seu destino. O dinheiro é o seu volante. Ele é responsável por guiar o carro, por dirigir o carro. Mas o destino precisa ser você quem escolhe. Você é quem escolhe para onde vai. O carro, o dinheiro, ele é uma ferramenta que vai lhe levar para onde você deseja ir. Eu sou Franco e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!